Aos 29 dias do mês de março da era de 1693 anos, nesta igreja de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais, por despacho desta petição, se juntou o povo todo desta vila, e pelo capitão dela lhe foi perguntado, que todos lhe responderam em voz alta, que lhe queria-se justiça, para com isso ver se evitavam os muitos desaforos que nela se faziam. O que vendo o dito capitão era justo. O que pediam lhe respondeu, que nomeassem 6 homens de sã consciência, para fazerem os oficiais que haviam de servir, o que logo nomearam, para com o dito capitão povoador, fazerem eleição. E como assim houveram todos por bem se assinarem, comigo, Antônio Rodrigues Seixas, em falta de escrivão, que o escrevi. Com o apoio do governo da província, em meados do século XIX, criam-se colônias de imigrantes para incrementar a atividade econômica e abastecer Curitiba. Próximo à Estrada da Graciosa, o governo implantou a colônia Santa Cândida, formada por poloneses provenientes da Alta Silésia. O nome da colônia é uma homenagem à esposa do precursor destes assentamentos, então presidente da província, Dr. Lamenia Lins. Os primeiros poloneses se instalaram em 1875. No ano seguinte, era construída uma capela que recebeu a imagem de Santa Cândida, vinda de Portugal, um presente do imperador Dom Pedro II. Pessoas que, vamos dizer assim, moravam no Tingui e trabalhavam na cidade. Tá? Então, para chegar à cidade, levava em média 1 hora. E você tinha que aguardar, às vezes, ônibus. O ônibus não era que nem hoje. Hoje nós temos ônibus seguidos. No início deste século, chegaram à colônia as irmãs franciscanas da Sagrada Família, que fundaram a escola Santa Cândida. Nos anos 30, é inaugurada a nova igreja. Olha, nós brincávamos hoje onde existe a Mascarenhas de Moraes. Tínhamos ali um campo, onde nós fazíamos nossas peladas ali, na época. Essas peladas eram todas as crianças do local. Nós vivíamos assim em comunidade. Então, logo em seguida, nós passamos a ter 7 anos de idade e fomos à escola. Foi quando foi construída a Mascarenhas de Moraes. A Mascarenhas de Moraes foi construída em 2 pistas, que conserva até hoje. Ela veio junto com isso, já veio o banestado. Hoje nós temos o banestado na região. E foi aí que nós percebemos que a região começou a crescer. O cemitério municipal é criado em 1950 e, juntamente com o cemitério paroquial e com o cemitério israelita, fazem com que a região seja conhecida como o bairro dos cemitérios. A Avenida Paraná, ela era macadamizada. Ela chegou uma época, na época da minha juventude, ela já estava, vamos dizer assim, ela era em 2 pistas, do Cabral até a Ludovico Geronasso. Da Ludovico Geronasso em diante, ela era macadame, e aí para você se movimentar em cima desse macadame, era tudo solto, você levava vamos dizer assim, um tempo para chegar. Então, quer dizer, você levava um tempo para chegar pelo asfalto e depois tinha que continuar teu itinerário através do macadame. Com a instalação da província em 1853, romper o isolamento da cidade era imperioso e a Estrada da Graciosa tornou-se questão urgente. 1 ano depois é construída a estrada. Por este caminho, não só o Bacaxiri, mas toda a região norte começou a desenvolver-se. Para a colônia Argelina, ali no começo do Bacaxiri, adiante do Graciosa Country Club. Era uma via pequena, em 2 pistas. Você fazia o trajeto através do asfalto já, quando lembro. E essa via, ela era importante porque era a via única, que todo o tráfego que sairia para a BR-116, a não ser pela própria BR, ela passava pela Erasto Guenter. Na época da abertura, haviam apenas 3 sítios na região,
e 15 anos mais tarde é fundada a colônia argelina, que recebia esta denominação pelo grande número de colonos franceses, oriundos da Argélia, que juntamente com alemães, suíços, suecos e ingleses formaram a colônia. Em 1928, 2 linhas de bonde circulavam pela Estrada da Graciosa e uma linha de ônibus convencional. Em 1967, quando eu fui para essa escola, a gente não passava para chegar à Vila Tingui, a gente passava de ônibus que vinha pela Erasto Gertner e não fazia a ligação, como hoje, uma ligação direta pela Avenida Paraná. Em 1957, chegam ao bairro as Irmãs de Nossa Senhora do Rosário, que encarregam-se da abertura de uma pequena escola, procurando educar as crianças da região. Em toda a sua existência, o agora Colégio Nossa Senhora do Rosário sempre foi uma referência do bairro. A partir dos anos 80, a gente percebeu um crescimento muito grande. Muita gente foi morar nesta região, inclusive até valorizando a própria região. O Bacaxiri também possui 3 quartéis do Exército. Um da Aeronáutica, que controla todo o tráfego aéreo do sul do país. O Bacaxiri era ali o quartel, né? Que tem a Aeronáutica, tem o quartel, né, o 20, é a coisa mais importante que tinha ali. Esta região também está localizado o Aeroclube e o aeroporto do Bacaxiri. Ali nessa região está também o Clube Duque de Caxias, um lugar que foi utilizado para a implantação deste clube, quando o clube transferiu a sua sede, que estava aqui na rua Murici, para essa região, que era uma verdadeira chácara. O coleto era ali no Bacaxiri já, né? Mas era bem pequeno, né? Só tinha era um mercado bem assim pequeno, mercado de bairro, né? Hoje já tem 2 mercados grandes, né? A cerâmica Colli está no bairro desde o início deste século e o seu apito, de início e fim de jornadas de trabalho, por muito tempo orientou o relógio dos moradores da região, em especial os que habitam o Leones e o Solar, 2 grandes conjuntos habitacionais que são vizinhos da cerâmica. Naquele tempo também havia ainda o tanque do Bacaxiri. Aquele tanque do Bacaxiri onde hoje é o Parque do Bacaxiri, era frequentado pelas crianças, pelos adolescentes, de modo até não terem um bom atendimento de saúde. Eu me lembro que muitos alunos das escolas da região gazeavam a aula para aproveitarem para nadar lá no tanque. O Bacaxiri concentra muito do pensamento místico de Curitiba, com destaque para Seixonoye e a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Não era tão grande, né, como é hoje, era menor, né? Só tinha uma casa só, né? Depois que foi construída, né? Aquelas outras 2 casas grandes que tem, né? A origem do bairro, que é em extensão menor da cidade, começou com os índios Tingui, habitantes desta região, conhecida como Campos de Curitiba. Tingui, nessa época, não existia rua, tá? As ruas que hoje existem, naquele tempo seriam campos somente, eram campos. E esses campos, vamos dizer assim, se necessitasse de um carro subir, teríamos que chamar a rádio patrulha, que acorrentava as rodas do carro e subiam esses lamaçais, vamos dizer assim, não seriam nem ruas, seriam os gramados. Vila do Sapo. Porque tinha muita, assim, tinha baixada, né, tinha muita água, né, muita lagoa, então chamava Vila do Sapo. A Igreja Católica de São João Batista, fundada na década de 60,
é um dos seus pontos de encontro religioso, além de outras igrejas protestantes que há muito tempo estão na região. Fazia mercado para todos. Só existia um mercado, né, que era um mercado pequeno, né, mas só existia aquele. Mercado para todos, o nome dele. Montessori na época, era um colégio pequeno. Esse colégio, nós tínhamos grandes professores lá na época, como Maria Luísa, como o professor Bonifácio, o professor Jorge, e tinha o Dira também. E tinha uma professora que hoje não está mais entre nós, que era a professora Lisley, que todo mundo conhecia. Pessoas que se encontram, seja na escola, seja no esporte ou através da religião, para haver uma integração maior entre as pessoas. E nesse sentido é que eu vejo hoje um desenvolvimento, um crescimento muito grande e as pessoas desta região bastante valorizadas. No bairro localiza-se a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, ou, como é conhecido, o Centro do Amauri, uma referência ao médium Amauri Rodrigues, que incorpora o espírito do Dr. Leocádio José Correia. Daí que começou os ônibus, né, aqueles ônibus grandes, né, e o expresso, né, e que ficou bem melhor, né. Do alto do Tingui é possível se admirar quase todo o bairro, que possui um muro verde formado por cedros, separando a vista da região do restante da cidade. Campo da Égua, que os meus filhos iam jogar bola ali, né? Jogavam bola, batiam bola lá. O sítio Boa Vista recebia esta denominação devido à sua situação geográfica. Ludovico Geronasso e Francisco Schwaski adquirem as terras da região no final do século XIX. A terra, que antes era cultivada pela erva mate, passa a servir para o plantio de cereais e como pasto para a criação de animais. Em 1920, Jovino do Rosário, genro de Geronasso, funda uma olaria, que 11 anos mais tarde foi ampliada, formando a Cerâmica Boa Vista, fechada em 1947. Neste local encontra-se o Conjunto Cassiopeia. O comércio surge na década de 40, quando uma área próxima ao Cabral é loteada. Nos anos 50, a região era uma extensa pastagem com abundante vegetação, onde encontravam-se codornas e perdizes. Em 1952, a Avenida João Gualberto é prolongada, passando a cortar o bairro. Na década de 60, é instalada a Paróquia de Santo Antônio, já que desde o início do século, seus moradores tinham que frequentar as paróquias vizinhas. Nesta mesma época, a família Geronasso inicia o loteamento da região, que impulsiona o desenvolvimento do bairro. O lazer dos primeiros moradores era a pescaria, o banho de rio, o jogo de bocha, o futebol e a bica do Benjamin, uma fonte utilizada para piqueniques. Os primeiros registros datam de 1693 e indicam a concessão da área à família Cabral, que emprestou seu nome para denominar o bairro. No início do século XX, é construído o Asilo dos Alienados da Santa Casa de Misericórdia, que 5 anos mais tarde é transformado em penitenciária estadual. Tendo como principal via de acesso a Estrada da Graciosa, hoje Avenida João Gualberto, é no bairro do Cabral que se inicia a Estrada da Cachoeira, atual Avenida Anita Garibaldi. A movimentação motivada por este entroncamento foi decisiva para o desenvolvimento do bairro. Era uma viagem para ir à cachoeira. Aliás, não precisava ir à cachoeira, para ir à Barreirinha. Era uma mão, uma via de mão, de 2 mãos, né? E cheia de buracos, cheia de valeta nos lados, não existia calçamento, era uma viagem de um dia para se chegar num local desse. Morada de pessoas muito religiosas, em 1914 é lançada a pedra fundamental da Igreja do Bom Jesus da Coluna, em substituição à antiga capela. Esta obra foi concluída em 1936. Moradores tradicionais do bairro foi nas terras da família Iversen que da união do Graciosa Tênis Clube e do Curitiba Golf Clube foi fundado em 1927
o Graciosa Country Club, um dos mais importantes clubes de Curitiba. Estudei no Colégio Nossa Senhora Menina, da minha professora, a irmã Filipina, que hoje está com quase 80 anos, está viva, está morando no Colégio das Irmãs ali. No início da década de 40, foi criado o Asilo São Vicente de Paula. Um período, estudei à noite, e o frio, o bonde aberto, não tinha nada, era tudo aberto. A gente vinha pendurado nos bondes, com frio, sofrendo, tudo apinhado um em cima do outro, porque a condução era pouca. Os ônibus eram terríveis, era óleo cru, fedorento, cheio de problemas. Então, o transporte melhor que tinha para o JuVeV era o bonde. Região próxima ao centro da cidade, o JuVeV tem na palavra Iubebã, que significa rio do fruto espinhoso, a origem de seu nome. Os primeiros registros de moradores datam de 1745. A região deve seu desenvolvimento ao transporte de erva-mate e madeira, que seguiam para o litoral pela Estrada da Graciosa. Era pelo JuVeV que iniciava-se este trajeto. Na década de 10, o bairro ganhou a linha de bonde elétrico e, em 1928, dispunha também de uma linha de ônibus convencional que ligava o bairro à Praça Tiradentes. De um modo geral, eu vi o bairro do JuVeV crescer. Lembro-me que a Avenida João Gualberto, que era uma via de macadame, era difícil o acesso para ir na Igreja do Cabral, mas logo em 1940 e pouco, foi feito os primeiros movimentos para se asfaltar aquela rua, aquela avenida. Em 1948, é construído o Hospital São Lucas, na Avenida João Gualberto, que recebe na década de 70 a primeira linha de ônibus expresso, confirmando a avenida como artéria histórica e econômica do bairro. O bairro do JuVeV sempre foi um bairro independente. Nós tínhamos tudo ali. Tinha a farmácia, tinha o supermercado grande, que era do Rippel, tinha a tendinha JuVeV do João Palazzo, tinha um outro bar grande, que era do senhor Jacó Garibe, o hospital, que eu já falei, a fábrica Lucinda, o asilo dos velhos, que tudo isso nos dava, assim, motivação, e com o decorrer dos anos foi surgindo novas famílias que vieram engrandecer o nosso bairro. Veja, a tradição polonesa, a gente procura sempre manter, tá? A gente está mantendo essa tradição porque é as nossas raízes. Nós temos sempre afinidade com esse pessoal, né? A gente sempre está se relacionando com ele e procura sempre manter as tradições. Indo para a escola, eu encontrava muitos adolescentes tocando e cantando violão embaixo da luz dos postes, mal iluminados, mas que para eles era uma forma de lazer, de passatempo e de interação com seus colegas. Éramos felizes porque nós tínhamos locais para brincar. Tinha o morro ali do Borges, que a gente brincava de se esconder, tinha campo de futebol, bastante área de futebol que a gente podia jogar sem preocupação. Tinha, posteriormente, a Bala Zequinha, que era do meu pai com meu tio, que a gente fazia no bafo, ou então jogava argola. Eu gostava de morar lá, né? Apesar que a gente não saía muito, né? Mas era bom. Era bom? É isso da minha vida. Pois é, jogava bola, mas não, a gente não... E ali o Campo da Égua era bem no meio do Tinguí, e era uma referência. Então você morava ou perto do Campo da Égua, ou longe do Campo da Égua, a 4 quadras do Campo da Égua, você morava a 6 quadras.
Hã? Então tudo era o Campo da Égua, né? É.